Então, quando uma dor chega, olhamos apenas para a nossa atual história, para a nossa atual vida, para o que fizemos nessa vida, nesse momento, nessa relação. Mas esquecemos que a alma carrega histórias longas, gente, pactos antigos, repetições silenciosas. Inclusive desde lá do momento que a gente estava no útero da mamãe, até outras vidas. Então, como podemos dizer que algo que nos aconteceu é justo ou não, se não lembramos de todos os comportamentos e atitudes da nossa alma? Querido ouvinte, você já foi injustiçado ou injustiçada alguma vez na vida? Já sentiu que fez algo de bom por alguém, agindo com amor, com entrega, sabe? Fez o seu melhor e ainda assim algo veio e te derrubou? Não recebeu o reconhecimento que desejava ou que julgava ser merecedor? Eu acho que todo mundo já experimentou essa sensação em algum momento na vida, né? Por isso hoje nós vamos atravessar esse campo simbólico e espiritual chamado justiça. Vamos juntos compreender, inclusive, que Jesus quis dizer com essa que é uma das mais conhecidas bem-aventuranças, né? No registro de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Como é que será que essa bem-aventurança conversa com o nosso corpo, com a nossa alma? Como que ela se revela aos poucos? Nesse tempo, cada vez de mais consciência desperta, né, Eliane? Jesus falava com os simples, com os injustiçados, né, os esquecidos. E nesse contexto, justiça não significava apenas reparação, significava realinhamento com o que é verdadeiro. Infelizmente, o comum é as pessoas interpretarem essa passagem com a justiça terrena. E quando a justiça tem essa interpretação, geralmente junto a ela vem outro sentimento muito nocivo, né, que é aquele sentimento da vingança. É aquela errônea ideia de que se eu fui injustiçado, eu tenho direito de fazer justiças com as próprias mãos. Ou, se olharmos para a justiça terrena, isso pressupõe que uma parte sempre ganha e outra sempre vai perder. Então, tanto uma quanto outra parecem ideias bem atrasadas, né, diante da evolução da humanidade. Ideias bastante inconscientes, né, da verdade. Então, desses pontos de vista, as pessoas ativam esse sentimento vingativo e nem percebem, né? Mas voltando lá para Jesus, veja que ele usa termos fortes como fome e sede. O que essas palavras trazem para vocês? Essas palavras não são palavras leves, porque elas carregam o sentido de necessidades concretas, né? Tem sentido forte de sobrevivência. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ele está falando do que tem de mais profundo na alma, que é um desejo que não é só mental, moral ou físico. É o grito da alma que sente que algo está desalinhado, que algo está perdido, está desviado. Então é muito comum, né, nos frustrarmos, nos sentir injustiçados. Por exemplo, uma pessoa que sempre faz o bem, e tem algo que acontece na vida dela que a deixa para baixo. Então, nessa hora, pode surgir esse sentimento como se fosse uma revolta, né? E aí a pessoa diz, isso não é justo comigo. Então, a palavra justiça, quando dita com dor, não é só uma ideia ou um conceito, é um grito no mundo íntimo. É como se a alma estivesse dizendo, eu fiz tudo certo, por que isso está acontecendo comigo? É uma rachadura, gente, entre o que acreditávamos que a vida nos devia e o que ela nos devolveu. Mas afinal, Edgar, então, que justiça é essa a que Jesus se referia? Pois é, como você disse, a justiça que nós buscamos fora muitas vezes está presa à ideia de mérito, né? Aquele mérito do tangível, né? Do que a gente vê. Então, assim, se eu fui bom, eu terei coisas boas. Se eu fiz o certo vai acontecer comigo. Mas o universo, ele não se organiza com base no que é visível, ou mesmo no imediatismo, né, das coisas. Ele se organiza com base no que cura.
no que reequilibra. Por isso, a dor, quando nos visita, ela não vem por castigo, né? Ela vem como uma espécie de oportunidade. Então, o que parece injusto pode ser a única forma de quebrar uma estrutura inconsciente que você está carregando há muito tempo. Muitas vezes, o bem que fazemos aos outros vem de um lugar de autoabandono, de expectativa, de negação, né, do nosso mundo íntimo, da gente mesmo, sabe? E aí a vida dá um jeito de parar tudo, faz uma quebra, uma ruptura, seja com uma doença, com uma pedra no caminho. E isso não é para punir você, é para te reorganizar, te redirecionar, colocar você no caminho de origem. E nessa hora aí o ego que vai se impor, né? O ego vai gritar, ele vai falar, isso não é justo comigo. Mas a alma tá ali falando baixinho, bem baixinho no seu ouvido. Agora você vai se ver, agora você vai se ouvir, agora você vai se escolher. A maior dor que podemos sentir não é a injustiça que é praticada pelos outros. Então, a maior dor que a gente pode sentir é a injustiça que nós cometemos conosco, né? Quando nos abandonamos. Então, quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes você cedeu, silenciou, se moldou, esperando que o mundo reconhecesse o seu valor? E quando isso não aconteceu, você disse, né? Isso não é justo comigo. É uma sensação, gente, terrível, de impotência, de incapacidade, não é assim? Mas será que não foi nesse momento que você estava se afastando de si mesmo? Então, quando falamos nessa justiça proposta por Jesus, essa justiça não vai te entregar o que você quer. Não é isso. Ela vai te entregar exatamente o que você precisa para despertar a consciência da sua essência, do divino que vive em você. Por isso, a pergunta verdadeira não é por que, né, isso aconteceu comigo, mas sim o que em mim está sendo chamado a despertar por meio disso. A justiça não muda, ela não vai acontecer a partir dos outros, a partir da mudança dos outros, mas quando você para de se trair. A pior injustiça é aquela que você comete contra si mesmo, esperando que o mundo te compense. Nós somos míopes diante das dores da vida. Nós vemos só o que está perto, mas há um sistema maior em movimento, gente. E pela visão espírita, onde o véu do esquecimento encobre outras existências, justiça ou injustiça não se explicam apenas nessa vida, nessa encarnação. Exatamente, né? Você trouxe aqui o que talvez seja o núcleo mais profundo sobre essa reflexão da justiça espiritual. A nossa miopia existencial diante de um sistema vasto, vibracional e atemporal, onde a justiça não é um evento, mas sim um processo. E não temos ainda, gente, condição de acelerar esse processo. Então, como o Edgar falou, somos míopes. Vemos apenas uma parte do todo e sofremos como se essa parte fosse a única parte existente. Então, quando uma dor chega, olhamos apenas para a nossa atual história, para a nossa atual vida, para o que fizemos nessa vida, nesse momento, nessa relação. Mas esquecemos que a alma carrega histórias longas, gente, pactos antigos, repetições silenciosas. Inclusive desde lá do momento que a gente estava no útero da mamãe, até outras vidas. Então, como podemos dizer que algo que nos aconteceu é justo ou não, se não lembramos de todos os comportamentos e atitudes da nossa alma? Muitas pessoas acreditam que a lei de causa e efeito é punitiva. Fez, vai ter que pagar. Mas não é assim, gente. A lei da causa e efeito não é punitiva, ela é pedagógica. Ela existe para nos ensinar. É como se ela dissesse assim, a escolha que você fez não foi contribuição para o seu caminhar. Veja a consequência. Da próxima vez, faça escolhas diferentes. Exatamente. E quando olhamos com os olhos do Espírito, percebemos que não existe injustiça, porque a alma, gente, não esquece. Mesmo que o ego encarnado, né, o João, a Maria, o Edgar, a Eliane, não se lembre dos motivos. A alma sabe exatamente por que vivemos determinadas situações. E mais, a nossa alma aceitou esses desafios antes mesmo de nascermos. A dor que nós chamamos de injustiça muitas vezes é só a alma dizendo assim, ó, eu esqueci o que vim aprender com isso. Mas, à medida que nós vamos despertando, essa pergunta muda. Ela deixa de ser por que isso está acontecendo comigo e se transforma em o que dentro de mim está sendo curado, lembrado, transformado.
Esse é o começo da reconciliação da alma com ela mesma, e não com o mundo, né? Com o que o mundo tem para te oferecer. E é por isso que o autoconhecimento é tão importante. Ele levanta o véu do esquecimento e nos ajuda a lembrar quem nós somos de verdade. Na visão espiritualista, cada alma encarnada, né, encarna com um véu. Esquecemos quem somos, quem fomos, o que vivemos, né, o que causamos, o que prometemos. E à medida que acreditamos que a vida nos fere, nos sentimos injustiçados. Mas e se aquilo que estamos vivendo hoje for parte de um equilíbrio muito maior? Esse esquecimento existe para que a alma possa viver uma nova experiência sem o peso consciente de todas as outras. Porque se nós lembrássemos de tudo, a gente ficava paralisado pela dor, ou pelo medo, ou pela culpa. A gente ia ficar louco. Exatamente. O autoconhecimento, gente, é sagrado, porque é o único caminho real para a libertação da consciência. É por meio dele que a gente começa a juntar os pedaços do que fomos, do que somos e do que viemos curar nessa vida. É quando passamos a perceber os sinais, né, sutis que a vida nos apresenta, como padrões que se repetem, situações que atraímos, mesmo tentando evitar. Então, tudo isso são memórias antigas querendo emergir, pedindo para serem reconhecidas. Nosso eu verdadeiro não é só o nome que a gente usa aqui. Nós somos muito mais do que essa história atual. E à medida que esse eu profundo desperta, o véu do esquecimento começa a se romper. Não é uma lembrança mental, é um reconhecimento do coração. Você sente que aquela dor já era conhecida, que aquela pessoa te toca de um jeito que você não sabe explicar. É naquele reencontro com pessoas difíceis com as quais você convive. É aí que começa a verdadeira justiça espiritual. Não a que vem de fora, mas a que nasce da clareza de quem reconhece. Isso é parte do que eu criei, do que eu já vivi. Eu sou parte disso. E posso, né, sendo parte, eu posso escolher diferente agora. E olha, o autoconhecimento não tira o véu do esquecimento de uma vez só. Ele ensina a atravessar essa névoa com mais consciência. E quando isso acontece, a alma começa a se lembrar. Não com palavras, né, mas com presença. Enquanto estivermos presos ao papel de vítima, o véu continua fechado. Porque esse esquecimento, gente, não é só espiritual. Ele é reflexo do nosso estado de consciência. Então, quando a pessoa diz, isso não é justo comigo, eu não merecia isso, as pessoas sempre me traem, eu sou tão boa, né, e convivo com uma pessoa tão má. Gente, a pessoa está olhando o mundo com os olhos do ego ferido. Ela está olhando só para uma partezinha dela. E esse olhar é uma ilusão. Esse olhar cria uma lente densa, uma lente emocional carregada de distorções. A alma só começa a lembrar quem é quando escolhe a responsabilidade em vez do ressentimento. A presença no lugar do drama. Essa lembrança não nasce da pergunta por que fizeram isso comigo, mas sim de um olhar bem mais profundo. O que em mim permitiu isso? O que essa dor está querendo me mostrar? O que eu estou repetindo sem perceber? Qual a correção que a vida quer me apresentar com essa situação? Essa virada não é culpa, gente, é consciência. Enquanto a gente estiver preso a ideias rígidas sobre o que é certo, o que o outro deveria ter feito, ou como a vida deveria me compensar, a gente segue com os olhos fechados para uma visão maior. O véu do esquecimento permanece porque a alma ainda não quer se ver por inteiro. Mas quando deixamos de nos prender ao papel de vítima, não negamos a dor, apenas damos a ela um novo sentido, né? A dor vira mensagem e o véu começa a se dissolver. A alma, gente, não lembra enquanto acusa. Ela começa a lembrar quando ela para, quando ela silencia, né? E olha para dentro de si mesma. Então, quando Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ele não estava falando da justiça humana. Ele não falava de condenação ou absolvição, mas de uma forma espiritual, uma forma de revelação, por verdade interior. Essa fome, gente, essa sede, é a alma querendo despertar. E isso que você sente, esse desejo de entender a si mesmo, é o começo da verdadeira justiça, a que nasce da luz da consciência. Quem tem fome de justiça, no fundo, tem fome de sentido, né? Não é um desejo por conserto externo, mas por reconexão interna. E a alma buscando lembrar quem é, na verdade, né? Como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, felizes os que não se satisfazem com respostas rasas,
que sentem saudade de algo que nem sabem direito como explicar, porque essa é a fome do ser, e essa fome, ela vai ser saciada. Não pelo mundo material que a gente vive, mas pela verdade que a gente vai descobrindo. Nesse nível, justiça é, então, realinhar-se com a própria essência divina. É tirar o véu da ilusão que faz a gente se sentir vítima ou se sentir esquecido. É lembrar quem a gente de fato é, quem a gente é para além das dores e dos papéis que a gente acaba interpretando na sociedade. E quem busca isso com o corpo, com a alma e com uma vontade verdadeira, vai ser atendido. Não no tempo do relógio, mas no tempo da consciência. Essa bem-aventurança é mais que uma promessa, é uma profecia do Espírito. Quem deseja a verdade de coração, um dia haverá brilhar dentro de si. Tem uma música do Titãs que pergunta, você tem fome de quê? É bem legal essa música, né? Você tem fome de quê? E mesmo sendo uma música popular, essa frase toca algo muito profundo e parecido com as reflexões que a gente está trazendo aqui. Porque a fome de um ser humano, gente, nunca é só comida, afeto ou sucesso. No fundo, toda fome é uma necessidade, é uma saudade da conexão com Deus. É uma saudade da conexão com a nossa essência, com o nosso ser maior. Então, quando Jesus falou da fome e sede de justiça, ele não falava de vingança ou punição, mas de um anseio da alma por verdade, por sentido e por conexão com o que somos de verdade, antes da dor, antes da queda. A alma encarnada esquece de onde veio, mas ela sente. Sente uma falta que o mundo não preenche, né? E essa fome é o chamado para voltarmos para o centro, né? Para o centro do nosso coração mesmo. O ponto onde o divino e o humano se encontram. Esse é o lugar da consciência crística, onde o sofrimento vira sabedoria. Enquanto vivermos no papel da vítima, esperando que o mundo nos reconheça ou repare o que nos feriu, o véu da inconsciência permanece. Porque a vítima, gente, quer mudança fora. Mas a alma desperta, ela entende que é dentro que a transformação acontece. Então, a verdadeira justiça não é uma recompensa. É coerência entre quem você é por dentro, na sua essência, e o que você vive por fora. Então, quando você se ouve, quando você se acolhe, quando para de se abandonar, a justiça acontece. Não como resposta, mas como um estado de presença. Então, gente, eu convido vocês, feche os seus olhos e se pergunte, o que em mim está pedindo justiça, tá? O que em mim está pedindo justiça, mas na verdade só precisa de amor. Sinta essa resposta que vem aí dentro. Em que parte da vida eu ainda estou me traindo, estou me ignorando, ou em que parte da vida eu estou me calando? Gente, a alma não esquece quem é. Ela só espera você lembrar. Tá tudo aí, né? E essa lembrança tá guardadinha, escondidinha dentro de você. Então é necessário dessa pausa e olhar para dentro de si. O que tudo isso, esses sentimentos de injustiça, tá querendo despertar na minha alma? Será que esse despertar tem a ver com esse trabalho que você realiza hoje em dia e que não te satisfaz? Esse relacionamento em que você se envolveu, mas que não te completa? Essa ausência de espiritualidade, um chamado maior que você vive dando as costas, porque afinal de contas você não tem tempo mesmo para ver isso? Essa escassez que você vive, né? Essa necessidade, sempre está precisando de algo. Será que isso é injustiça? Ou é um chamado da sua alma? Em que momento você escolheu que você teria que passar por isso? Quem está sendo injusto nesse caso? Pois é. Essa é a pergunta. A gente sempre fala assim, todo o ensinamento de Jesus traduz de uma palavra, amor. Então, todos nós aqui da humanidade estamos prontos para amar e ser amados. Então, assim, se algo não está contribuindo com isso, o que a gente está escolhendo? É sempre olhar para nossas atitudes, nosso comportamento, as nossas crenças. Porque ainda se pensar, né, na lei de causa, efeito e retorno, aquilo que você diz que é injusto com os olhos da matéria, na verdade você está recebendo como retorno de uma ação sua, tá? E isso não é para se condenar, isso é apenas para ter consciência. Despertar a consciência e falar, olha, o que eu escolhi, mas eu posso escolher de novo. Então, assim, a doença que foi criada, do mesmo jeito que você criou a doença, você pode se curar. Tá tudo aí na sua alma. Onde você comprou esse ponto de vista que você não é merecedor? E acima de tudo, lembrar que tudo é aprendizado. Todas as experiências vividas Exato. servirão para te deixar um pouquinho melhor. Aprender, Sempre. evoluir, crescer, prosperar no sentido espiritual. Sempre, 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 né?
Então, assim, cada dificuldade, cada adversidade, uma negação que eu tenho de mim mesma é uma injustiça perante os olhos de Deus, os olhos do universo, diante de Jesus. Que a libertação é despertar a consciência de quem você é, né? Olhando sempre nessa questão que tudo é um processo. Tudo é retorno e tudo é aprendizado. Tudo, né? A lei da causa, efeito e retorno nada mais é do que uma lição pedagógica aí para a gente se melhorar. Se melhorar não, para a gente despertar e lembrar de quem realmente nós somos. Essa essência divina que está conectada ao universo, a Deus, ao nosso eu superior. Nós não somos só a Eliane, o Edgar, né? Como a gente fala, o João e a Maria. Nós somos muito além disso. Querido, sábado que vem a gente volta. 12h30, aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Mas se esse conteúdo fez sentido para você, se você ficou com vontade de quero mais, basta seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, você encontra a Eliane como @ElianeBim. A mim você encontra como @EdgarBim. E você pode também ter acesso a esse e muitos outros conteúdos no nosso canal no YouTube. Acessa lá, youtube.com/BIM91, BIM de Maria 91. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar, né? Compartilhe os vídeos com quem você acredita que esse conteúdo também pode ser uma contribuição. E se você quiser informações sobre os nossos atendimentos na área da psicanálise, da hipnoterapia e da constelação, basta mandar para a gente uma mensagem pelo WhatsApp. Para falar com a Eliane no WhatsApp, o número é o 11 98420 9959. 11 98420 9959. E para falar comigo, o número é o 11 97563 3113. 11 97563 3113. Queridos, até sábado, 12h30, aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Tenham todos uma excelente semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.